Sim, sem dinheiro ou sem ovos não se fazem omeletes. Estes acordos são caminhos que são abertos e que depois depende dos projetos, das ideias que se traçam para um problema desta dimensão. Não podemos esquecer que estamos perante situações sociais em que é preciso dar a mão a algumas famílias, alguma população que tem alguma dificuldade de ir ao mercado normal, e é competência dos municípios e em especial do Estado criar condições para que isto aconteça. Todos nós desejamos isso, e eu estou um pouco à vontade para falar nisto porque enquanto funcionário da Câmara de Lisboa e também como autarca atravessei a demolição das barracas, que era uma marca de Lisboa. Isso fez com que vontade, projetos e dinheiro. E sem isso nós não conseguimos. Os caminhos estão abertos, estes protocolos são protocolos nacionais que são feitos com todos os municípios, isto não é uma exceção de Tomar. É claro que cada município tem a sua realidade e as suas necessidades em termos sociais. É verdade que está na hora de resolver uma vez por todas estas situações e não estamos a falar só da comunidade cigana, por exemplo. Estamos a falar, existem muitos problemas. Existem jovens que se querem fixar em Tomar e que não têm possibilidade. Portanto, programas com renda acessível, renda jovem, etc, etc. Esta situação de habitação social que tem as suas particularidades. Estou-me a lembrar que eu era responsável por 30 mil fogos em Lisboa, na área em que era um jovem engenheiro, e cedo comecei-me a deparar e a debater com estas situações. Não é fácil. Agora, primeira situação, conhecer a realidade do concelho nos seus diversos setores. Não é olhar só para um lado. Temos que fazer uma rotação de 360 graus no concelho e detectar as necessidades reais. E as necessidades não são só na cidade. Tomar é o concelho todo. E tem que se fazer primeiro esta avaliação. Penso que já foi feito, há levantamentos já de muitos anos. É claro que há flutuações, não é? A pandemia veio aqui criar novas situações e compete ao município e aos agentes que trabalham nestas áreas, às entidades que primeiro saibam exatamente com o que estão a lidar. População jovem, idosos, desdobramentos das habitações, se calhar uma família tem que ir para 3 casas, ou para 2, ou o sentido inverso. Isto tem que ser tudo muito bem estudado. A partir daí, chegamos à fase de projeto. Porque os caminhos para o financiamento já estão abertos. E mais poderão ser ainda adquiridos, porque vão haver aí novas oportunidades. Agora, projeto. Geralmente, o derrapar das construções no país tem a ver com o projeto. O projeto ser compatível com aquilo que é a necessidade que nós queremos. Isto não tem a ver com a qualidade dos projetivos, dos projetistas. Tem a ver, na primeira fase, com o planeamento, com a organização. Se eu preciso de 100 casas, não vou pedir dinheiro para 500. Mas se precisar de 200, não vou pedir dinheiro para 100. Ou não vou arranjar a forma de conseguir, ou através de financiamento ou de fundo de perdizes, essas verbas. Eu tenho que saber exatamente quais são as necessidades. É claro, com as flutuações que temos hoje no dia-a-dia, e ninguém adivinhava o que aconteceu, o que está a acontecer, portanto, ninguém lhes passava pela cabeça. Aliás, estávamos à espera do melhor ano, se calhar das últimas décadas, quando apareceu a pandemia. E isto é que é importante. Projetar. Onde vamos construir a habitação? Construção nova ou reabilitação? Centrar na cidade ou no concelho como um todo? Isto é o primeiro grande passo.
porque os custos são diferentes. Vamos retirar as famílias das zonas onde estão inseridas ou vamos colocá-las na ponta do concelho onde não tem referências nenhumas? Isto é tudo importante estudar. Pois o dinheiro, nesta fase, é o mais fácil de ir buscar. Identificar as necessidades. Um projeto adequado. Um projeto que não sejam barracas em altura, como nós vamos dizer aqui há uns anos. São projetos que têm que ser enquadrados, quer para dar novas oportunidades a quem vai para esses espaços, não esquecendo da expansão e a criação de família, não esquecer o enquadramento, e as necessidades são precisas. E não estamos aqui a falar em dar. Dar é cana de pesca. Estamos a falar em criar condições para que as pessoas possam vir a ter uma habitação condigna para as suas necessidades. E mesmo dentro desta área se pode criar diversas situações e diversos tipos de rendas, é claro, em função do rendimento das famílias. Mas isto deve ser real. Aqui é que é a grande dificuldade. É ser justo e ter coragem para ser justo. Porque muitos levam casa e não deviam ter casa. Aqui é que vai ser o basilos da questão, que é ser justo. E todos nós tentamos dar a quem necessita, dar oportunidade a quem quer constituir família e não consegue alugar uma casa. Mas, se calhar, com este apoio, com esta alavancagem que o Estado tem a obrigação de criar, nós conseguimos resolver este problema no Concelho de Tomar. Eu penso que sim, que há condições para resolver isto. É preciso vontade política, é preciso bons projetos, é preciso não deixar passar o tempo e é preciso, acima de tudo, que o Estado se responsabilize por quem mais necessita. Porque habitação e saúde e educação temos de ter todos. O Cristóvão. E não faço campanha política. Atenção, isto não é campanha política. Eu não sou candidato. O Cristóvão, quando no preâmbulo da proposta que foi à reunião de Câmara se fala em 200 e qualquer coisa agregados familiares, esses estão já definidos? Vai-se o ponto de partida para esta intervenção? Sim, mas antes só sublinhar uma coisa que o José Delgado disse, porque acho que para quem nos ouça é muito importante. Às vezes, quer dizer, isto é mais ou menos óbvio, mas às vezes o óbvio não é assim tão óbvio, que é, de facto, a Câmara não dá casas a ninguém. Atenção. As frações, habitações que sejam cedidas por concurso, em regra sempre por concurso, a não ser alguma exceção que ainda nunca aconteceu, mas que está prevista que possa acontecer. Por exemplo, imaginem uma demolição forçada ou uma situação de emergência, mas que pode ser feita sem concurso, mas pelo menos nestes 2 anos, nestes 2 mandatos, aliás, tudo foi feito por concurso, e é esse o princípio. Portanto, as pessoas são integradas numa habitação onde passam a pagar renda, água, luz, enfim, tudo como qualquer outro cidadão. Claro, as rendas são rendas sociais, portanto está definida em lei, há uma fórmula de como é que é aplicada e que determina quanto é que cada agregado paga, portanto, de renda. Isto para se perceber, o município de Tomar tem atualmente próximo de 200 fogos de habitação social, e cada um deles tem uma renda diferente, porque ela é calculada, lá está, em função da aplicação dessa fórmula, que tem várias componentes, o número de pessoas do agregado, os rendimentos, se tem dependentes, por exemplo, com deficiência ou não. Enfim, há uma fórmula que a lei define e que determina, portanto, esse valor da renda, e que tem máximos e mínimos também. Pronto, em relação à estratégia, portanto, efetivamente, a estratégia local de habitação que nós agora aprovámos e de forma mais consubstanciada, porque em bom rigor nós definimos uma estratégia em 2013, 2014, que era mais simples que esta e que apontava no fundo caminhos e que temos vindo a executar, mas que temos vindo a executar, portanto, nestes 2 mandatos, de 2014 para cá, pelo menos, porque nós entramos no final de 2013 e houve ali uma fase inicial de fazer, digamos, algum levantamento e algum trabalho de campo, mas enfim, digamos, 2014 até cá foi sempre sem qualquer apoio, sem qualquer financiamento. Portanto, o que se conseguiu fazer foi sempre com recurso ao orçamento municipal.
Felizmente que, entretanto, o atual governo decidiu também, naturalmente, influenciado com certeza com a questão do programa de recuperação e resiliência e com os fundos europeus que por aí virão, portanto, colocar novamente a habitação e a resolução dos problemas de habitação como um desígnio nacional. E isso dá oportunidade a municípios como Tomar, que já tinham, de facto, um trabalho avançado, pelo menos de estudo e de planeamento e das questões concretas do real, do território, portanto, de poder compilar essa estratégia e apresentá-la e, no fundo, estar na linha da frente para ir buscar esses financiamentos. Naturalmente não somos os únicos no país, mas somos provavelmente, estamos nessa linha da frente. Também é verdade que se calhar estamos nessa linha da frente porque há muito ainda por fazer. O José Delgado referia a sua experiência por Lisboa e de uma imagem que, no fundo, todos nós com certeza temos das barracas de Lisboa, não é? E aqui Lisboa, porque obviamente é o exemplo maior, é a capital do país. Todos nos lembramos quando entrávamos em Lisboa, enfim, de toda aquela imagem das barracas. Mas eu próprio, por exemplo, quando comecei a lecionar, a dar aulas, a primeira vez que dei aulas em Lisboa foi em 2000, em Camarate. Camarate é Loures, mas pronto, mas no fundo havia ali uma grande zona de transição entre Lisboa e o concelho de Loures, e ainda apanhei muitas zonas, aquela zona toda de Camarate, Galinheiras, Mosgueira, por ali, ainda também de imensas barracas que hoje, felizmente, já não existem, não é? Agora é a Alta de Lisboa, exatamente. Ou o Alto Lumiar, que é onde eu neste momento sou professor de quadro. Não estou a exercer, obviamente, mas onde é o meu quadro. Bom, toda essa zona ainda muito visível de barracas que felizmente já não existe. E quando falamos de Lisboa, falamos de grandes partes do país. Portanto, obviamente que há zonas do país que estão mais avançadas. Tomar, infelizmente, não fez isso ao longo das últimas décadas. E houve realmente muitos programas que poderia ter aproveitado. Programas de erradicação de barracas ou outros. Nós, por exemplo, tivemos o Polis, que podia ter sido também uma boa oportunidade, mas também não foi aproveitado para isso. Portanto, neste momento, porque temos essa necessidade, mas também porque temos um trabalho de campo feito, foi-nos possível consolidar esta estratégia que efetivamente vai ao concreto. Portanto, sim, o número de agregados que está identificado é uma fotografia real de necessidades do concelho. E com uma questão muito importante. Portanto, nesta estratégia, em termos de financiamento, há o chamado Programa Primeiro Direito. Esse é, efetivamente, habitação social. E é uma parte significativa destes fundos. Mas, na estratégia que desenhamos, vamos para além disso, e é também esse capítulo que se pretende mudar. Se estes dois mandatos foram muito centrados na questão da habitação social e também no particular da erradicação de barracas, e aí, obviamente, sim, sem fugir à questão, falamos pelo contrário, falamos muito também de uma questão de uma etnia em particular, da etnia cigana e do chamado acampamento do Flecheiro, onde estavam a grande maioria das barracas. Há mais algumas espalhadas no concelho, mas ali sim estavam a maioria, eram cerca de 60 agregados familiares, 230 pessoas em 2013, quando começámos a fazer este levantamento. Hoje, enfim, ainda lá temos um quarto desta, enfim, cerca de 70 pessoas que ainda lá estão, mas esse problema está, digamos, está encaminhado e o mais possível até ao final deste ano estará resolvido, até porque depois há aqui outra questão paralela, é que as obras do Flecheiro têm que acontecer em 2022, são os tais 2 milhões de euros que já estão também garantidos de financiamento. Portanto, ele tem que estar limpo digamos, de ocupação para poder essa intervenção. Mas, portanto, quer a questão específica das barracas, quer a questão mais geral da habitação social, apesar de tudo já teve um bom avanço. E aí quero sublinhar que às vezes também é dito isso, agora só dão casas àquela etnia. Não é verdade. A maioria das habitações que foram entregues nestes 2 mandatos, e de facto foi um número muito elevado, como eu costumo dizer, e é um facto, foi de sempre o período em que mais habitações foram entregues a agregados familiares. Entregues, volto a sublinhar, entregues para ocupação, não são dadas. Mas, portanto, agora o que se pretende é também, portanto, para além dessa questão da habitação social, o tal programa Primeiro Direito, que obviamente continua a ser
central, porque efetivamente continuam a existir muitas necessidades que estão, como já referi, identificadas, quer-se avançar para outras duas áreas, que também são muito importantes. A questão, como temos vindo a falar, da habitação a custos controlados, e a estratégia também tem esse levantamento dessas necessidades e das soluções para lá chegar. Portanto, habitação a custos controlados que possa, de facto, ir muito ao encontro quer dos jovens casais, quer, enfim, da chamada classe média em geral, e em Tomar temos um bom exemplo do passado, também o dou muitas vezes, porque é, de facto, um bom exemplo. Tivemos a cooperativa Nabância que enfim, marcou uma época e foi muito importante, porque resolveu o problema da habitação a muitos tomarenses, e é, no fundo... É claro que a cooperativa era uma questão particular, era isso mesmo, uma cooperativa. Agora será por via do financiamento público, independentemente de haver também iniciativa privada. Também se prevê que essa iniciativa privada existe, e felizmente já temos alguns interessados no terreno. Portanto, ir também a essas questões da habitação com custos controlados para jovens casais e para a classe média, e depois é um nicho um bocadinho mais pequeno, mas que é uma necessidade em Tomar bastante, também a questão das residências de estudantes, portanto, habitação a pensar nos estudantes, porque é de facto uma necessidade que Tomar tem e que aumentou nestes últimos anos, naturalmente também porque... Com certeza também porque a questão do turismo subiu bastante e, portanto, algumas das soluções que existiam de arrendamento, nomeadamente, lá está, para estes jovens estudantes, se transferiram para alojamento local e para soluções de arrendamento mais curto. E, enfim, por outras razões em geral, a verdade é que não há, de facto, oferta suficiente para os estudantes, e esse é um setor que também temos que trabalhar, até para que o Instituto Politécnico continue a ser um importante motor também do nosso desenvolvimento.